E aí, Argonauta, vamos dar sequência então na nossa jornada e a partir dessa aula, eu gostaria que você pegasse um papel, uma caneta, um caderno para poder fazer anotações, porque agora a gente vai começar a entrar mais na prática. Então, todas as aulas a partir de agora vai ter uma pequena teoria, vou deixar, essas aulas vão ser mais curtas e depois, logo em sequência, nós teremos a nossa missão. Essas missões que vão ter no final de cada aula vão ser como pequenos blocos que vão ir sendo construídos para que a gente forme o nosso castelo no final. E hoje, durante essa aula, você vai entender qual que é o mecanismo que faz o tabuleiro da Matrix funcionar. Então, aquilo que faz as pessoas percorrerem a jornada do herói. Então, pega o teu papel, a tua caneta, faz tuas anotações e vamos para o conteúdo. Vamos lá, então, Argonauta. Hoje você vai conhecer o rei do tabuleiro da Matrix. Hoje a gente vai conversar aqui sobre a primeira das três partes do nosso cérebro e é a parte responsável por fazer as pessoas saírem de um estado neutro, um estado de inércia e tomarem uma ação. E da mesma forma também, ele é capaz de fazer pessoas escolherem não tomarem ações e continuarem num estado neutro, num estado de inércia. Tá? Então o nosso cérebro ele é um mecanismo que faz o jogo da Matrix acontecer. Então tudo aquilo que acontece na sociedade, primeiro acontece no nosso cérebro para depois acontecer no mundo real. Então a sociedade é formada de pessoas e as pessoas elas têm padrões mentais que moldam a realidade delas. Então essa realidade ela é imprimida através do nosso cérebro. Então ele é responsável por fazer tudo isso acontecer. E a ferramenta mais poderosa da humanidade, então, ela pode te libertar ou te escravizar. Quando nós ainda somos crianças, até ali os primeiros anos de idade, a primeira infância, até mais ou menos uns 7 anos, o nosso cérebro ainda está se formando. Então ele ainda é muito moldável. E nesse período de vida nós ainda não temos discernimento sobre as coisas e não temos a capacidade de julgamento. Então tudo aquilo que é dito para a gente durante esse período de vida depois se torna uma crença, então se torna a nossa realidade. Porque as crenças elas formam padrões de pensamentos, os padrões de pensamento se tornam padrões de ações, as ações se tornam hábitos e os hábitos moldam a realidade que a gente vive. Então, tudo aquilo que é dito nesses primeiros momentos da nossa vida, nós levamos como uma verdade para o restante da nossa vida. Então, as crenças que são instaladas lá no início da nossa vida são difíceis de serem revertidas. Não é impossível, tá? Mas são mais difíceis. E pessoas que não têm essa clareza, não têm esse entendimento, muitas vezes não vão saber que o problema está dentro da própria cabeça delas. Então, por isso que elas não vão procurar tratamento e não vão conseguir se livrar disso, tá? E por que essa ferramenta então tem o poder de escravizar pessoas? Porque quando você conta histórias para uma criança e você é, coloca uma moral naquela história, então ela passa a acreditar naquela história como uma coisa que realmente acontece. Então as histórias elas têm o poder de driblar a mente racional e ir direto para o inconsciente, para a parte emocional. Então tudo aquilo que é história, tudo aquilo que é um conto, as coisas que nos contavam, provavelmente você ouvia histórias quando você era criança, tudo isso moldou o padrão de pensamento que você tem. E esse padrão de pensamento molda também a tua realidade. E então, as crianças que elas crescem em uma família um pouco mais desestruturada, digamos assim, elas têm poucas possibilidades na vida. Então, durante a vida toda elas vão enxergar apenas essas poucas possibilidades que elas têm, porque esse padrão vai moldar a vida delas. É por isso que muitas vezes elas não conseguem evoluir. E da mesma forma, crianças que crescem em uma família mais estruturada, têm mais possibilidades de vida, elas conseguem pensar mais por conta própria e elas são mais livres para alcançar sucesso. Então hoje você vai conhecer justamente o rei desse tabuleiro, que é o que faz tudo isso acontecer e entender que ele pode libertar ou prender as pessoas na base da pirâmide. E aqui, essa pirâmide que a gente vai estudar hoje, ela é a pirâmide de formação do nosso cérebro. Ela funciona em três partes, e esse padrão de três aqui ele vai estar muito presente nos nossos próximos estudos, e vocês vão perceber que todas as pirâmides que a gente já estudou e que a gente ainda vai estudar estão ligadas com esses três níveis aqui de formação do nosso cérebro. Então, o primeiro nível de formação do nosso cérebro, que é o que a gente vai estudar hoje, ele é necessário também, ele é importante porque ele é a fundação. Então, uma casa ela só pode ser construída, só pode ter o teto construído depois que ela tem a fundação também. Da mesma forma, a nossa vida, a nossa ascensão, ela só é possível se a gente tem bases sólidas. E conforme a gente vai evoluindo, vai vivendo, crescendo, então a gente vai sofisticando essas coisas, vai lapidando o nosso cérebro, lapidando a nossa realidade, lapidando tudo aquilo que está à nossa volta. Então todas as pirâmides elas estão ligadas com esse cérebro rei que a gente vai estudar aqui hoje, tá? E o nosso cérebro rei, então, que eu batizei aqui como rei, mas ele é chamado de cérebro trino. Ele é um estudo de Paul MacLean e ele mostra que o nosso cérebro ele é formado por três camadas. E as camadas mais básicas, né, que são essas partes aqui mais de baixo, elas são as primeiras que são desenvolvidas no nosso cérebro. E são as mais antigas também. Então, os animais mais antigos que existem, os répteis e outros mais antigos, eles têm
apenas esse cérebro aqui formado. E conforme as espécies foram evoluindo, então elas foram criando novas partes no cérebro. E nós, como espécie humana, somos os únicos que têm o neocórtex mais avançado. Tá? E o processo de tomada de decisão, o processo de vendas, inclusive a jornada do herói, ela segue esse mesmo padrão. Então ela começa daqui de baixo e ela vai subindo para cima. O erro da maioria dos empresários, vendedores e pessoas que não conseguem prosperar é tentar convencer as pessoas pela razão. E o nosso neocórtex é a parte do nosso cérebro que mais gasta energia. O nosso cérebro como um todo, ele é um mecanismo que ajuda a garantir a nossa sobrevivência. Então ele precisa garantir que nós tenhamos energia durante o dia. E o nosso neocórtex, como ele é a parte do cérebro que mais gasta energia, ele passa a maior parte do dia desativado. Ele só é ativado quando a gente precisa ponderar sobre alguma coisa, precisa analisar uma situação, precisa comparar duas coisas, precisa lidar com lógica, com números, com linguagem. Então, aí sim o neocórtex é ativado. Mas, durante a maior parte do dia, o que comanda o nosso dia a dia são os nossos instintos e emoções. E quando você tem crenças instaladas direto nos instintos e nas emoções, então elas moldam a tua realidade. E as histórias, como eu disse, elas driblam a nossa parte racional do cérebro e elas vão direto aqui para baixo para o nosso subconsciente e inconsciente, que são coisas que muitas vezes nós não aprendemos na escola, né? Então a gente não consegue, não entende, não sabe como olhar para isso, para entender que tudo aquilo que nos limita está instalado aqui embaixo, aqui no nosso subconsciente. Então, como o nosso cérebro ele é formado dessa forma aqui, o processo mais lógico para você ter uma tomada de decisão, para você ajudar também outras pessoas a tomarem decisão, é você começar pelo cérebro instintivo e depois subir. Né? Então, quando você começa aqui direto pela razão, muitas vezes você deixa a pessoa em cima do muro, porque argumentos racionais eles demoram mais para ser processados. Então, a nossa razão ela demora mais para ser ativada quando você está conversando com alguém. Então, é por isso que as pessoas ficam em cima do muro muitas vezes, porque elas ainda não compraram emocionalmente e instintivamente. Quando as pessoas chegam já prontas para comprar, é porque elas já passaram por esse processo aqui embaixo. E aí elas já sabem exatamente o que elas querem comprar. E a maioria das empresas só vendem para as pessoas que já estão conscientes. Então elas já sabem exatamente o que elas querem. E é por isso que elas não têm escala, porque elas não conseguem fazer as outras pessoas também percorrerem esse caminho aqui. Então eu vou falar aqui resumidamente sobre essas três partes do cérebro, mas hoje a gente vai se aprofundar apenas no instinto. Então o instinto ele tem apenas dois polos, ele funciona apenas de duas formas. Então ele entende apenas o bom e o ruim. As emoções, elas são um sistema mais gradual, então ela cria uma linha entre os dois pontos, entre os dois polos do instinto. Então ele subdivide as emoções em agradável ou desagradável, e isso nos leva a ter mais possibilidades de decisão. Então quando uma pessoa toma uma decisão porque percebe que uma coisa é boa, ela vai começar a criar emoções em torno daquela decisão. E essas emoções geralmente são emoções positivas, né, por essa decisão positiva também, e depois só ela vai justificar com a razão. Então ela vai colocar argumentos lógicos para justificar essa tomada de decisão que ela teve. Mas o nosso cérebro instintivo é a parte do nosso cérebro que toma essas decisões. Tá? Então, quanto antes você entender isso, antes você vai entender também como realizar vendas de uma forma mais rápida para as pessoas. E é assim também que funciona o processo de hipnose. E isso justamente acontece porque o nosso cérebro ele precisa garantir a nossa sobrevivência e o cérebro instintivo ele é a parte mais rápida do nosso cérebro. Então, ele é a parte responsável por tomar essas decisões. Então, o cérebro reptiliano, que é a fundação aqui do nosso cérebro, ele ajuda a garantir essa nossa sobrevivência. Então, ele é um sistema binário de liga e desliga, luta ou fuga. Então, lá nas épocas antigas, épocas das cavernas, os seres humanos eles precisavam garantir a sobrevivência deles, muitas vezes lutando ou fugindo, né? Então, esse cérebro instintivo ele precisava ajudar a tomar decisões rápidas. Quando você não tomava uma decisão rápida, você acabava morrendo. Então, esse mesmo padrão se repete até os dias de hoje. Então, esse cérebro ele toma já decisões rápidas baseadas em experiências que você já teve. Então, quando você tem já uma crença instalada na tua cabeça, quando você tem uma história que já foi contada para você e é um padrão mental, então você toma aquela decisão sem pensar muito sobre aquilo, sem julgar muito sobre aquilo. E é por isso que as pessoas continuam repetindo os mesmos padrões durante a vida toda. Então, é muito comum, na verdade isso é normal, as pessoas elas julgam as outras pessoas pela aparência dentro de 3 a 5 segundos. Porque é o nosso cérebro instintivo que faz isso. Então muitas vezes você não vai com a cara da pessoa, mas não entende porquê. Ou você gosta da pessoa, mas não entende porquê. É justamente porque em alguma experiência passada você viu uma pessoa parecida, que tinha uma aparência semelhante, se vestia de uma forma semelhante, ou tinha algum traço semelhante àquela pessoa que você viu, e você toma uma decisão baseada na experiência que você teve com aquela pessoa no passado. E os dois polos, então, que fazem essa parte do nosso cérebro funcionar são os polos da morte e da vida. Então, como eu disse, esse cérebro é responsável por garantir a nossa sobrevivência e tudo aquilo que causa dor, a gente acaba fugindo e tendo medo. Tudo aquilo que é visto como ruim, como mal, a gente foge porque o nosso cérebro instintivo associa isso à morte. Então, esse processo não acontece racionalmente, tá? Ele acontece instintivamente. E tudo aquilo que nos dá prazer, tudo aquilo que nos causa desejo, então nós tendemos a buscar, porque isso para nós, para o nosso cérebro, significa vida. Né? Então,
Freud e Darwin ajudaram a explicar esse mecanismo de funcionamento do nosso cérebro instintivo, através da seleção natural, né, que é para garantir a sobrevivência da espécie, e através da libido também, que a libido é justamente tudo aquilo que é ligado ao desejo, porque a libido ela é a nossa energia sexual. Então, para garantir a sobrevivência da nossa espécie, para garantir a vida, nós precisamos ter esse desejo sexual ativo dentro de nós. Senão, basicamente, a gente passa uma vida sem funcionamento nenhum, sem nenhum propósito de vida, né? E essa libido, ela não é uma energia que é usada apenas para o sexo, mas tudo aquilo que nos traz mais poder de escolha durante a vida. Então, a nossa libido é responsável por essas coisas. Então, as pessoas elas buscam mais poder, buscam mais dinheiro, mais comida, mais possibilidades na vida, justamente por causa disso, para garantir a sobrevivência da espécie, e principalmente da própria família, muitas vezes, né? Então, as pessoas no mundo real, muitas vezes elas vão estar numa posição neutra, e para elas tomarem uma decisão, tomarem uma ação, elas precisam ver um desses dois polos aqui. Então, elas precisam sentir uma dor ou sentir um desejo. E assim, uma venda acontece de uma forma mais fluida. A pirâmide das necessidades de Maslow, então, são justamente os desejos que a gente tem durante a nossa vida. Esses desejos, eles são necessidades, na verdade, justamente porque não tem como fugir deles. Essas coisas aqui nós vamos buscar durante a nossa vida porque o nosso cérebro, ele quer que a gente evolua. Então, o nosso cérebro ele precisa dessa evolução. Então, por isso que ele busca novos objetivos constantemente conforme a gente atinge outros objetivos. Então, a gente atinge um objetivo, satisfaz uma necessidade e logo o nosso cérebro já quer a próxima necessidade, porque ele quer que a gente evolua, né? Então, isso aqui também está ligado com a evolução do nosso cérebro. Os instintos mais básicos, né, as necessidades mais básicas estão aqui embaixo e as necessidades mais avançadas, mais sofisticadas estão aqui em cima. E durante a nossa vida, então, nós vamos saciando essas necessidades aqui e a gente vai em busca das outras necessidades, né? Então, as primeiras aqui estão mais ligadas ao instinto, depois mais ligadas às emoções, depois mais ligadas à parte racional. E conforme nós evoluímos na nossa vida, então, nosso cérebro vai buscando esses novos objetivos para se manter mais saudável. E quando não resolvemos essas necessidades aqui, isso se transforma em uma dor. Ou seja, a gente só dá o próximo passo quando a gente tem uma dor. As pessoas que têm mais liberdade de tomada de decisão e elas têm desejos, então, sobre alguma necessidade, elas já tomam a decisão antes. Então, elas já fazem essa coisa sem necessariamente se tornar uma dor. Mas a maioria das pessoas só vai ir para frente, só vai tomar uma decisão quando ela sentir uma dor muito forte, tá? E os nossos desejos, né, desequilibrados, por outro lado, eles também podem ser prejudiciais. Então, quando você age apenas por instintos, apenas por desejos, você acaba entrando em um polo também negativo, né? Mas nós fomos ensinados a suprimir esses nossos instintos e desejos para poder alcançar o céu. Então, algumas necessidades acabam ficando de lado durante a vida. Então, tudo que tem a ver com o nosso instinto, né, que tem a ver com a nossa libido, a nossa energia sexual, está resumido aqui nos 7 pecados. Então, quando você age apenas por instinto, você acaba realmente entrando nesse polo dos 7 pecados aqui. Mas nós fomos ensinados que tudo aquilo que é instintivo, tudo aquilo que é um desejo, é uma coisa ruim, é uma coisa que deve ser evitada, e ao mesmo tempo, para você ir para o céu, você precisa apenas pensar nas outras pessoas. Mas o nosso cérebro, né, o nosso ego, que é o sistema operacional do nosso cérebro, ele existe justamente para nos satisfazer e para nos realizar durante a nossa vida. Então, quando você não tem esse conhecimento sobre como que funcionam os teus instintos, então você acredita que subir na pirâmide de Maslow é pecado ou é errado. E isso acaba criando um desequilíbrio dentro da tua própria mente. Então, a tua mente, o teu ser, ele quer essas coisas aqui, mas você foi ensinado que ir atrás disso é errado. Então, você acaba entrando em desequilíbrio. E todas essas coisas que foram ensinadas, então, elas acabam deixando as pessoas presas em um lugar de não realização, né? E as pessoas não realizadas, elas se tornam cada vez mais consumistas, depressivas, ansiosas e viciadas com o tempo. Então, tudo aquilo que está na pirâmide de Maslow e não é resolvido, acaba se tornando um desequilíbrio, né? Então, as pessoas começam a comprar muito, começam a consumir muito, consumir pornografia, consumir álcool, drogas, para sentirem um pouquinho da realização que foi tirado delas, né? Foi tirado essa possibilidade delas se sentirem realizadas, e como elas não conseguem entender, nós não conseguimos entender porque não temos essas informações, né? Então isso acaba se tornando um desequilíbrio, um problema na nossa vida. De qualquer forma, tudo que gera consumo já foi resumido em uma outra ferramenta de marketing. Tudo aquilo que gera ação nas pessoas, todos os nossos instintos, eles já foram resumidos em uma outra ferramenta, que é chamada de Sexy Canvas. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ela ou não, mas essa ferramenta ela resume tudo isso que a gente conversou aqui nessa aula. Então, os 7 pecados estão aqui e as nossas necessidades mais básicas estão aqui embaixo também. Então, tudo isso aqui vai ajudar a gente nos nossos próximos capítulos aí a desenvolver os nossos produtos e serviços para que eles satisfaçam as pessoas também. Então, vocês vão perceber
que isso aqui, na verdade, não é errado. As pessoas, elas precisam se satisfazer de alguma forma, e a melhor forma que existe de satisfazer uma pessoa é entregando o produto ou o serviço certo para elas, né? E então, mais tarde a gente vai estudar um pouco mais sobre essa ferramenta, ou vai, na verdade, utilizar mais ela, né? Mas por enquanto, você só precisa saber sobre a existência dela. Então, ela vai ajudar a resumir toda esse estudo aqui sobre o instinto. Então, a única coisa que move as pessoas é saber de um problema e também ter a vontade de resolver. Então, você precisa mostrar que a pessoa que está ali no mundo real dela, ela tem um problema e que a não resolução desse problema tem uma consequência. Essa consequência é o que vai gerar a dor necessária para que ela vá atrás da solução. Então, pensa nisso como um arco, né, que vai atirar uma flecha. Ele só é possível atirar essa flecha se ele for tensionado para trás. Se você não tensionar essa flecha para trás, ela não vai ser atirada. Então, você precisa fazer esse processo aqui para que a pessoa encontre a solução. Se uma pessoa já passou pelo processo de consciência do problema e consciência da consequência, então ela já vai ter uma decisão tomada. E aí você só precisa vender para ela a partir da crença que ela já tem. Mas se ela ainda não acredita nisso, aí você vai precisar mostrar para ela a partir de um processo de instalação de crença para que ela busque uma solução. Então é por isso que nós estamos estudando sobre crenças. Por hora, você precisa entender o seguinte: todo produto ou serviço é uma solução que nasceu para suprir uma dor/desejo. Então as dores, elas não podem ser separadas do desejo. Na verdade, a dor e o desejo, elas são duas polaridades da mesma coisa, que é esse processo instintivo da nossa mente que a gente acabou de estudar, né? Então já me questionaram sobre produtos que a princípio parecem ser apenas venda por desejo, né, ou apenas venda por dor, mas o que acontece? Eu acabei de mostrar para vocês que tudo aquilo que não é saciado na pirâmide das necessidades de Maslow acaba se tornando uma dor, né, um desequilíbrio, e tudo aquilo que gera desequilíbrio gera um desejo de consumo, um desejo de consumismo. Então todos os produtos ou serviços, eles estão relacionados a uma dor ou um desejo. E quando você compra ou usa um produto ou serviço, você acaba com uma dor que você tem no dia a dia e alcança um estado desejado. Então vocês precisam entender que existem dois pontos-chave nessa questão. Existe o ponto A, que é a realidade onde a pessoa está atualmente, e existe o ponto B, que é a realidade que ela quer. E o produto ou serviço de vocês precisa ser uma linha que interliga esses dois pontos. Então precisa ser o caminho para interligar esses dois pontos. E também precisa gerar dor nesse ponto A aqui para que essa pessoa tome essa decisão, tá? Para que gere uma necessidade, senão também ela não vai tomar essa decisão. Então quando você começou a empreender, provavelmente existiu uma dor também antes do teu desejo de realização. Então existiu alguma coisa que você percebeu que não estava legal no teu mundo, na tua realidade, e por isso você teve o desejo de empreender. E a fuga da dor, ela vende muito mais do que a busca por desejo. Porque o nosso cérebro, ele precisa primeiro garantir a nossa própria sobrevivência, né? Para depois buscar a reprodução. Então é por isso que a fuga da dor vende muito mais que a busca por desejo. E é por isso que o nosso cérebro tende a se concentrar muito mais em problemas do que em soluções. Tá? Porque isso é um processo natural do cérebro. Porém, o desejo também pode ajudar a vender para pessoas com maior poder aquisitivo. Então, pessoas com maior poder aquisitivo geralmente têm menos travas mentais, né? Então, por isso que elas compram mais por desejo. E quando os dois são usados em uma história, então a venda ela é mais poderosa. Porque a dor ela acaba se tornando uma motivação para alcançar o desejo. E a nossa missão número 2, então, nós vamos aperfeiçoar a nossa história. Você vai pensar na tua jornada como empreendedor, empresário, que é a mesma história da missão número 1. Se essa história ela estiver ligada com o teu principal produto ou serviço, vai ser ainda melhor. Então, se, por exemplo, a solução que você buscou para a tua dor for realmente o produto ou serviço que você trabalha hoje, vai ser ainda melhor, porque aí você já vai ter todo esse processo mapeado. Se não, não tem problema, a gente ainda vai fazer esse mesmo processo para um produto ou serviço mais tarde. E você vai pensar em qual foi o problema ou dor do mundo, né? O problema que você tinha na tua realidade que você percebeu que precisava resolver e por isso que você começou o teu negócio. E também qual era a tua visão ou desejo de um mundo melhor, de uma realidade melhor, quando você começou a empreender. Essas visões podem ser tanto a tua própria visão, quanto a visão que você tinha para ajudar outras pessoas, tá? Não precisa necessariamente ter uma regra. E depois você vai contar os 3 primeiros capítulos da tua história através de um vídeo lá no grupo. Os 3 primeiros capítulos da história, da jornada do herói, na verdade, né? Que tem a ver com a dor. Então a dor é o que faz o herói despertar dentro da jornada do herói. E você vai seguir esse padrão. Então no mundo normal, né, quem você era antes de você perceber a existência de um problema, quem que você era, o que você pensava, onde você morava, quais eram as pessoas que estavam ao teu redor. Então qual que era o padrão que você tinha antes de perceber a existência de um problema. Eu tenho certeza que você é uma pessoa totalmente diferente. E você vai contar isso de uma forma breve, resumida, né? E depois vai contar sobre o chamado. Então, como que você descobriu que tinha um problema no mundo? Como que você percebeu que tinha algo que você precisava resolver no mundo ou na tua vida que te levou a empreender? E quais que foram as consequências de não ter assumido essa batalha antes? Então, provavelmente teve uma recusa no início, talvez você tenha ponderado sobre fazer ou não, e talvez tenha procrastinado um pouco. Então, você vai contar sobre quais que foram as consequências de não ter assumido essa batalha antes. E vai enviar esse vídeo lá no grupo. Perfeito? É isso aí, então. Espero que você tenha
conseguido juntar todo esse conteúdo, formar tuas ideias, fazer tuas anotações. Agora é só cumprir a missão e a gente se vê na próxima aula.